deve ser feito o tratamento espiritual online? Antes era feito presencial. Deve-se ler os nomes e endereços de todos, um a um. Qual que, na sua opinião, deve ser o melhor proceder num trabalho assim? O próprio nome que a gente vem utilizando dentro do movimento espírita, ele tem mudado ao longo do tempo. Até uns anos atrás, a gente chamava esse tipo de atividade de tratamento espiritual. Esse nome mudou, porque a palavra tratamento sugere que você tenha uma cura, que você esteja propondo alguma ação efetiva que você vai oferecer efetivamente a recuperação da pessoa. Então, o movimento espírita não tem mais usado, nos últimos anos, esse termo, tratamento espiritual. Tem usado o termo atendimento espiritual. É a mesma coisa. Mas o rótulo de atendimento espiritual tira o peso que tinha antes de tratamento. Houve até uma outra época que chamava trabalho de cura, que ainda era mais complicado, porque sugeria que a gente ia curar as pessoas. Então, hoje, o que se faz nas casas espíritas é um trabalho de atendimento espiritual. Esse trabalho de atendimento espiritual, ele é feito nas casas espíritas com o propósito de socorrer as pessoas que padecem. E ele é composto de alguns elementos. A palestra, que a pessoa tem que ouvir, que tem que ser curtinha, não pode ser longa, palestra. Aí você tem atendimento fraterno pelo diálogo, que é a conversa com a pessoa. Você tem o passe, você tem a água fluidificada, ok? A água fluidificada, para que você consiga fazer o atendimento da pessoa e, por fim, a prece, né? Então, você tem palestra, atendimento fraterno pelo diálogo, passe, água fluidificada e a oração, a prece. Evangelho no lar, ou o que quer que seja mais que você ora. Observe que tem 3 elementos que são fluidoterápicos. O passe, a água fluidificada e a oração são fluidos. E você tem um outro, que é o atendimento fraterno pelo diálogo, que é uma conversa, e tem um outro elemento que é a palestra, que é para esclarecer. Esses 5 elementos que constituem o atendimento espiritual não são tão eficazes como o 6º, que corre por fora, que chama-se transformação moral. Eu posso ter palestra, posso ter passe, posso ter atendimento fraterno, água fluidificada, posso ter a oração. Se eu não mudar, não acontece nada. Pode até melhorar, mas é a mudança íntima que efetivamente faz o processo. Por isso que a gente transfere para a pessoa a responsabilidade sobre isso. Então, o que a gente tem hoje funcionando? Hoje, em função das casas estarem fechadas, aquilo que era presencial não está podendo ser feito presencialmente. Quais eram as partes que eram presenciais? Eram 3. A palestra, o atendimento fraterno e o passe. Esses 3 elementos, eles eram feitos presencialmente. E a água fluidificada, a pessoa, tudo bem, pegava lá, mas ela tomava em casa. E a oração também era em casa. Nos tempos de pandemia, a casa está fechada. A palestra não tem como ter. Então, a gente assiste live, a gente procura programações na internet para poder completar isso aí. Muitas casas espíritas do Brasil que faziam trabalho de atendimento espiritual já retornaram virtualmente às suas palestras. Não são lives à toa, o centro voltou a ter lives sistemáticas naquele horário. Então, no horário que eu tinha atendimento espiritual, eu vou ligar minha internet e vou assistir a palestrinha da noite. E vai fluidificar a minha água ali. Enquanto eu estiver ouvindo a palestra, ele vai fazer a fluidificação. Joia. E o passe? O passe é dado à distância durante a oração final do trabalho. E aí você fica suprido com os elementos todos. Puxa, e o atendimento fraterno pelo diálogo? O atendimento fraterno pelo diálogo, ele está funcionando assim. Através da internet, o pessoal está... Não posso dizer que são todas as casas, mas é o que mais está acontecendo. É através do WhatsApp. O Centro Espírita pega um número de WhatsApp e, nessa hora, o pessoal faz o quê? Realiza um atendimento pela internet. Faz o trabalho conversando com a pessoa à distância, pela rede.
garantindo um atendimento individualizado, mas sem a necessidade do contato pessoal em função das regras sanitárias que a gente tem. E tenho visto algumas casas que têm trabalhado com um acrílico separando o entrevistador do entrevistado nos casos que se apresentem mais graves. As exceções estão sendo feitos atendimentos presenciais, uma pessoa por sala por vez, com um acrílico separando, e você atende a pessoa, mas só para os casos excepcionais. A condição normal, atendimento através do WhatsApp. Então, isso é o que está acontecendo. A eficácia disso, que é o que você quer saber, a eficácia depende do propósito daquele que está sendo assistido. Porque se eu assisto a palestra e eu me envolvo nela, eu consigo tirar resultado. Ah, mas não é a mesma coisa. Bom é a palestra no centro, que a gente assiste a palestra. Isso aqui é bom. Palestra assim na internet não tem graça. Para quem pensa assim, eu pergunto, você já chorou alguma vez assistindo um filme? Se você já chorou, então é sinal de que o filme consegue emocionar. Uma imagem aparentemente fria e morta numa tela pode traduzir emoção. Precisa que a gente entre nessas emoções para que a gente consiga tirar o benefício que ela possa nos oferecer. Então, a palestra, ela tem o condão de fazer também esse exercício, se você se predispuser a absorver a mensagem que aquela palestra está oferecendo. O atendimento fraterno pelo diálogo também surte os mesmos efeitos pela internet, com o direito até de você preservar a sua identidade, não mostra o rosto, se não quiser, para conversar com a pessoa, se expor, colocar o que você pensa, sem que necessariamente você precise até ter a exposição física. Então, nesse sentido, o atendimento fraterno pelo diálogo, entendo que não perdeu nada. O passe nada mais é do que uma emanação de energias. Essas emanações, elas podem plenamente acontecer mesmo à distância. Até mesmo porque os espíritos, nesse tempo de pandemia, estão mobilizadíssimos num trabalho de socorro. As preces, leiam o livro do Divaldo, as preces no tempo de pandemia estão tendo uma agilidade no socorro, no atendimento muito mais pronto, porque há uma leva de entidades que vieram para exatamente sustentar a humanidade na hora da crise, antes que o pensamento negativo suba, se some com outros e crie um cinturão energético negativo. Então, a pessoa solicitou, os mentores estão próximos para fazer um socorro mais imediato e dar a sensação de conforto para que as pessoas não ultrapassem muito tempo na sensação da angústia. Então, isso tem acontecido. A oração, a água fluidificada feita na oração final da palestra também tem os mesmos efeitos, porque é fluido da mesma forma. E a nossa oração sozinho em casa é essencial. Eu até recomendaria quem está em tratamento espiritual que não faça mais o trabalho de evangelho no lar semanal. Se puder, faça diário. Faça todo dia. A gente assiste televisão todo dia se contamina, então se descontamine. Não precisa fazer um evangelho longo. Abre, lê uma página, reflete, faz oração, começa o dia. Isso é muito importante para manter a sintonia. Não precisa ficar fanático, mas fazer isso para a gente não perder a lucidez nesses nossos tempos tão difíceis que a gente está atravessando. Então, a eficácia desse treinamento vai depender essencialmente da motivação daquele que está do lado de cada história em desejar efetivamente que aquele recurso possa atingi-lo de maneira bem efetiva e ele consiga fazer a sua transformação moral, que é o elemento essencial para que o atendimento espiritual obtenha sucesso.